A chave de casa tremia na minha mão enquanto eu estava parada em frente à porta da frente. 3 dias no hospital pareceram 3 anos, e a única coisa que eu queria era desmoronar na minha própria cama, envolta no aroma familiar do meu lar. O sol do entardecer projetava longas sombras sobre a varanda, e à distância um cachorro latia. Girei a chave lentamente, não querendo acordar ninguém se estivessem tirando uma soneca. A porta se abriu com um rangido e eu entrei, minha bolsa de hospital roçando suavemente minha perna. A casa parecia diferente, mais quente, mais viva do que quando a tinha deixado. Vozes vinham do andar de cima, baixas e íntimas, seguidas pelo som inconfundível de uma risada. Meu coração começou a bater forte, mas não de alegria. Os degraus de madeira da escada rangeram sob meu peso enquanto eu subia em direção ao nosso quarto. Cada degrau ecoava no silêncio como uma contagem regressiva. Ao chegar ao patamar, parei. A porta do quarto estava ligeiramente entreaberta, e através da fresta pude ver movimento, sombras dançando na parede. Empurrei a porta para abri-la. O que vi naquele momento me assombraria pelo resto da minha vida, mas também se tornaria o catalisador para a vingança mais elaborada que eu jamais poderia ter imaginado. Antes de continuar, por favor, escrevam nos comentários de qual país vocês estão assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global sintoniza. E se esta é a primeira vez que você está neste canal, por favor, se inscreva. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida real. Aproveite a audição. 3 semanas antes, o acidente tinha sido repentino e brutal. Em um momento, eu estava dirigindo para casa depois da minha reunião do Clube do Livro, pensando nas coxinhas que eu ia pegar para o jantar. No seguinte, acordei em uma cama de hospital, com tubos nos braços e uma dor de cabeça latejante que me dava náuseas. Você teve muita sorte, disse a doutora Garcia, puxando uma cadeira para perto da minha cama. O motorista bêbado que a atingiu saiu ileso, mas você sofreu uma concussão cerebral grave e algumas contusões internas. Vamos mantê-la aqui em observação, provavelmente de 3 a 4 dias. 4 dias. Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe de casa. Não desde o meu casamento, há 5 anos. Meu marido, Pedro, tinha ficado ao meu lado quando acordei, segurando minha mão e sussurrando palavras doces sobre o quão assustado ele tinha ficado quando recebeu a ligação. Eu não sei o que faria sem você, Juliana, ele tinha dito, seus olhos castanhos brilhando com lágrimas contidas. Você é tudo para mim. Apertei a mão dele, me sentindo boba pelo calor que se espalhou pelo meu peito. Depois de 5 anos de casamento, depois de todas as pequenas discussões sobre louça suja e quem deveria tirar o lixo, era reconfortante saber que ele ainda me amava profundamente. Pedro me visitava todos os dias, trazendo flores, revistas e notícias do trabalho. Ele era consultor financeiro em uma pequena empresa no centro da cidade e seus clientes o adoravam. Ele tinha aquele charme natural que fazia com que todos se sentissem como o seu melhor amigo depois de apenas alguns minutos de conversa. Como a senhora Silva está? Eu perguntei no segundo dia, referindo-me à sua cliente mais velha, que tinha se tornado uma espécie de avó adotiva para nós dois. Ah, ela está bem. Ela continua perguntando por você, na verdade. Quer te trazer alguns dos seus famosos pães de queijo quando você sair. E os Oliveira, eles ainda estão preocupados com o fundo de aposentadoria deles? O sorriso de Pedro vacilou por um instante. Sim, eles também estão bem. Não se preocupe com as coisas do trabalho, Juliana. Apenas se concentre em se recuperar. No terceiro dia, minha irmã Carla veio me visitar. Ela morava a 2 horas de distância e tinha dirigido assim que soube do acidente. Sempre fomos muito próximas, apesar de sermos polos opostos. Onde eu era cautelosa e ponderada,
Carla era impulsiva e direta. Onde eu preferia noites tranquilas, em casa com um livro, ela prosperava na vida noturna e na aventura. Você está com uma cara horrível, ela disse, se jogando na cadeira de visita com a sua habitual falta de filtro. Obrigada. É exatamente o que toda vítima de acidente em recuperação quer ouvir. Ela sorriu e tirou uma caixa de brigadeiros de sua bolsa enorme. Eles são daquela doceria chique do centro. Achei que a comida do hospital não poderia ser pior, mas só por precaução. Conversamos por horas sobre tudo e nada. Carla me contou sobre seu último desastre amoroso. Um cara que apareceu para o encontro de café com uma camiseta que dizia "O amante aceitável do mundo". E eu a atualizei sobre o drama do bairro que ela tinha perdido. A senhora Jimenez pegou alguém mexendo no lixo dela de novo. Eu disse, desembrulhando um dos doces. Ela está convencida de que é parte de um elaborado plano de roubo de identidade. Ou talvez ela joga fora coisas muito boas, Carla sugeriu. Você se lembra quando encontramos aquela caixa de joias vintage no lixo da velha senhora Pérez, quando éramos crianças? A lembrança me fez rir, o que enviou uma pontada de dor através das minhas costelas. A expressão de Carla mudou imediatamente para uma de preocupação. Você está bem? Devo chamar a enfermeira? Não, eu estou bem, só ainda estou dolorida. Eu me ajeitei com cuidado. A médica disse que eu posso ter alta amanhã se minha última tomografia estiver boa. Isso é ótimo. Pedro deve estar animado para ter você em casa. Algo no tom dela me fez olhá-la mais de perto. O que você quer dizer? Nada, apenas... Você sabe como os homens são quando têm que se virar sozinhos. Ele provavelmente está vivendo de cereal e comida para a viagem. Ela estava certa, é claro. Pedro era muitas coisas, mas doméstico não era uma delas. Eu frequentemente brincava que ele morreria de fome se fosse deixado sozinho por mais do que alguns dias. Naquela noite, depois que Carla voltou para o hotel dela, liguei para Pedro para avisá-lo que eu poderia voltar para casa um dia antes. O telefone tocou 4 vezes antes de ir para a caixa postal. Oi, é o Pedro. Não posso atender o telefone agora, mas deixe uma mensagem e eu retorno a ligação o mais rápido possível. Deixei uma mensagem pedindo para ele me ligar e depois tentei de novo 1 hora depois, ainda sem resposta. Não era incomum para ele perder ligações. Ele frequentemente esquecia de carregar o celular ou o deixava em outro cômodo, mas algo no silêncio daquela noite parecia diferente. Talvez fosse a medicação para a dor me deixando paranoica, ou talvez fosse o jeito que ele parecia distraído durante a visita dele naquela manhã. Na manhã seguinte, a doutora Garcia entrou com os resultados dos meus exames e um sorriso. Parece que está tudo bem, Juliana. Você está liberada para ir para casa, mas eu quero que você pegue leve na próxima semana. Nada de dirigir, nada de levantar objetos pesados. E se você sentir tontura ou náusea, nos ligue imediatamente. Agradeci a ela e peguei minhas poucas coisas, ansiosa para voltar à minha vida normal. O hospital tinha me tratado bem, mas não havia nada como dormir na sua própria cama. A viagem de táxi para casa durou 20 minutos por ruas familiares, ladeadas por árvores de ipê amarelo e jardins bem cuidados. Era um condomínio adorável, do tipo onde as pessoas ainda se cumprimentavam e pediam uma xícara de açúcar. Pedro e eu tínhamos comprado nossa casa aqui há 3 anos, um chalé modesto de 2 andares com janelas azuis e um pequeno jardim que eu tinha passado incontáveis fins de semana aperfeiçoando. Quando entramos na entrada, notei que o carro de Pedro não estava lá. Ele provavelmente estava no trabalho, o que era bom. Eu tinha minhas chaves e, sinceramente, esperava ter 1 ou 2 horas de tranquilidade sozinha antes que ele chegasse em casa. Paguei o taxista e subi lentamente os degraus da entrada, minhas costelas ainda doendo a cada respiração. A chave de casa parecia pesada na minha mão
e eu hesitei com ela por um momento antes de conseguir abrir a porta. No momento em que entrei, eu soube que algo estava diferente. A casa cheirava a velas de baunilha, o que era estranho porque eu nunca tinha comprado velas de baunilha. Eu preferia lavanda ou eucalipto. Também havia algo mais, um perfume que eu não reconheci, algo floral e caro. Deixei minha bolsa de hospital na entrada e escutei. A casa não estava vazia. Havia vozes vindo do andar de cima, abafadas, mas definitivamente ali. A risada de uma mulher, leve e musical, seguida pela risada mais profunda de Pedro. Meu primeiro pensamento foi que talvez Carla tivesse voltado para me fazer uma surpresa, e Pedro tinha chegado cedo do trabalho para me dar as boas-vindas. Mas a risada de Carla era alta e exuberante. Nada como o som delicado que eu tinha acabado de ouvir. Subi as escadas lentamente, cada degrau enviando uma dor surda através das minhas costelas lesionadas. As vozes vinham do nosso quarto, e à medida que me aproximava, pude distinguir palavras. Nós provavelmente deveríamos nos vestir logo, a mulher estava dizendo. Ele pode ligar. Relaxe, Pedro respondeu, sua voz preguiçosa e satisfeita. Ela só tem alta amanhã. Nós temos a noite toda. Eu parei de respirar. A porta do quarto estava ligeiramente aberta e, através da fresta, pude ver a nossa cama. A cama que Pedro e eu tínhamos escolhido juntos. A cama onde tínhamos feito amor na nossa noite de núpcias. A cama onde eu tinha chorado no ombro dele quando meu pai morreu no ano passado. Pedro estava lá, de costas para a porta, e embaixo dele havia uma mulher com cabelo longo e acobreado, e pele de porcelana. Ela era bonita de um jeito que apertava meu peito, o tipo de beleza que pertence a revistas e filmes, não a quartos de chalés de classe média com maridos de classe média. Eles se moviam juntos em um ritmo que eu reconheci, um ritmo que pertencia a mim e a Pedro, e a mulher. Emitia sons suaves de prazer que me atravessaram como cacos de vidro. Eu fiquei congelada no umbral, observando meu casamento se dissolver diante dos meus olhos. As mãos da mulher passavam pelo cabelo de Pedro da mesma maneira que eu fazia, e ela sussurrava coisas que eu não podia ouvir completamente, mas que podia sentir na forma como ele respondia ao toque dela. Isso não era um momento de fraqueza ou um erro de bebedeira. Isso era íntimo e familiar, o tipo de intimidade que vem de conhecer o corpo de alguém, de ter feito isso muitas vezes antes. Há quanto tempo isso estava acontecendo? A mulher virou a cabeça ligeiramente, e por um momento assustador, eu pensei que ela poderia me ver, mas os olhos dela estavam fechados, perdida no momento, e Pedro estava muito focado nela para notar qualquer coisa. Eu recuei da porta com pernas trêmulas, meu coração martelando tão forte que eu tinha certeza de que eles iriam ouvir. Cheguei ao topo da escada antes que meus joelhos cedessem e eu tivesse que me segurar no corrimão para não cair. Tudo o que eu achava que sabia sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre Pedro, tinha acabado de ser despedaçado. O homem a quem eu tinha confiado meu coração, o homem que tinha segurado a minha mão no hospital e me dito que não podia viver sem mim, estava lá em cima fazendo amor com outra mulher na nossa cama. Eu precisava ir embora. Eu precisava sair de casa antes que eles descessem, antes que eu tivesse que enfrentar a realidade do que eu tinha acabado de testemunhar. Mas para onde eu poderia ir? Meu carro ainda estava na oficina sendo consertado depois do acidente. E eu não podia simplesmente chamar um táxi e explicar a ele que eu estava fugindo da minha própria casa porque meu marido estava me traindo. Eu estava presa. O sensato teria sido subir as escadas e confrontar os dois. Exigir respostas, gritar e chorar e deixar toda a minha raiva e coração partido extravasarem em um momento explosivo. Mas eu não fiz isso. Em vez disso, eu desci furtivamente as escadas
e saí pela porta da frente, fechando-a o mais silenciosamente que pude. Eu caminhei até o final da entrada e me sentei na calçada, meu corpo inteiro tremendo. O sol do entardecer estava quente no meu rosto e o bairro estava em paz. A senhora Jimenez estava regando suas flores do outro lado da rua e em algum lugar uma máquina de cortar grama estava funcionando. Era um dia tão normal e ainda assim meu mundo inteiro tinha acabado de entrar em colapso. Fiquei sentada lá por 20 minutos, tentando processar o que tinha visto e o que isso significava. Meu casamento tinha acabado, isso era claro. Mas havia tantas perguntas correndo pela minha mente que eu não conseguia me concentrar em nenhuma por muito tempo. Quem é ela? Como eles se conheceram? Há quanto tempo isso está acontecendo? Ele a amava? Ele planejava me deixar por ela? E então, cortando todas as outras perguntas como uma faca, veio a que mais doeu. O que havia de errado comigo que ela não tinha? Eu ainda estava sentada na calçada. 10 minutos depois, ela saiu, se despediu de Pedro com um beijo na varanda e foi embora no carro dela. Pedro ficou na porta, observando-a ir embora, com um sorriso de satisfação no rosto que eu nunca tinha visto nele antes. Ele parecia feliz, mais feliz do que eu o tinha visto em meses. Esperei que ele voltasse para dentro antes de me levantar e sacudir a poeira da minha calça jeans. Minhas pernas ainda tremiam e minhas costelas doíam por ter ficado sentada no concreto duro, mas agora eu me sentia estranhamente calma. O choque inicial estava diminuindo e algo mais estava tomando o seu lugar. Algo frio, calculista e infinitamente mais perigoso do que a dor e a confusão que eu tinha sentido antes. Voltei pela entrada e entrei na minha própria casa. "Pedro!" eu gritei, mantendo minha voz leve e normal. "Eu cheguei em casa!" Ele apareceu no topo das escadas e por um instante eu vi o pânico cruzar o rosto dele antes que ele o cobrisse com um sorriso. "Juliana, você chegou mais cedo. Eu pensei que eles a manteriam até amanhã. A médica disse que eu poderia vir para casa hoje. Surpresa!" Eu me forcei a sorrir de volta, embora sentisse que meu rosto poderia quebrar com o esforço. Ele desceu as escadas e me deu um abraço, e eu tive que morder a língua para não gritar. Ele cheirava a sexo e ao perfume dela, e quando ele me beijou na testa, eu pude sentir o gosto da mentira nos lábios dele. "Como você está se sentindo?" ele perguntou, sua voz cheia de uma preocupação que eu agora sabia que era falsa. "Cansada, mas feliz por estar em casa. Esta casa parece tão vazia sem você." Se ele captou a ironia nas minhas palavras, ele não demonstrou. "Eu vou preparar algo para o jantar", ele ofereceu. "Comida daquele lugar de coxinhas que você gosta. Parece perfeito." Eu o observei se mover pela cozinha, abrindo menus de delivery e falando sobre o dia dele no trabalho, e eu me maravilhei com a facilidade com que ele podia mentir. Ele estava me contando sobre uma reunião com um cliente que provavelmente nunca aconteceu, sobre o quanto ele sentiu minha falta enquanto eu estava fora, sobre o quão animado ele estava por ter você em casa. Era tudo uma atuação, e ele era muito, muito bom nisso. Jantamos sentados um de frente para o outro na pequena mesa da sala de jantar, mantendo uma conversa trivial sobre a minha recuperação e o trabalho dele. Ele perguntou sobre a visita da minha irmã, e eu contei a ele sobre os doces e o ladrão de lixo da senhora Jimenez. "Aquela mulher é paranoica", ele disse, rindo. "Você se lembra de quando ela achou que o carteiro estava lendo as revistas dela? Talvez ele estivesse. Talvez todos neste bairro tenham segredos que não conhecemos." Algo cintilou na expressão dele, mas ele se recuperou rapidamente. "Falando em segredos, eu comprei algo para você enquanto você estava no hospital. Um presente de boas-vindas."
Ele desapareceu na cozinha e voltou com uma pequena caixa embrulhada. Dentro havia uma delicada pulseira de prata com a minha pedra de nascimento no centro. Pedro, é linda. Você não precisava. Eu queria. Eu fiquei tão assustado quando você teve o acidente, Juliana. Isso me fez perceber o quanto você significa para mim. A pulseira era adorável e, em circunstâncias normais, eu teria ficado emocionada com o gesto. Mas agora, tudo o que eu conseguia pensar era se ele a tinha comprado antes ou depois de começar a se deitar com ela. Era um presente nascido do amor ou da culpa? Coloque em mim, eu pedi, estendendo meu pulso. Os dedos dele foram suaves enquanto ele fechava o fecho, e por um momento eu quase esqueci o que tinha visto lá em cima. Este era o Pedro por quem eu tinha me apaixonado. O Pedro que me trazia flores sem motivo e se lembrava de como eu gostava do meu café. Mas esse Pedro tinha ido embora, se é que alguma vez existiu. Naquela noite, nós nos deitamos juntos pela primeira vez desde o meu acidente. Pedro foi gentil e cuidadoso, atento às minhas lesões. E se eu não soubesse sobre ela, eu poderia ter pensado que foi uma das noites mais românticas que tivemos em meses. Mas eu sabia sobre ela, e cada beijo, cada carícia, cada palavra carinhosa sussurrada parecia uma traição. Quando ele adormeceu ao meu lado, com um braço protetor em volta da minha cintura, eu fiquei olhando para o teto, tentando descobrir o que fazer em seguida. Eu poderia confrontá-lo. Eu poderia exigir uma explicação, ameaçar com o divórcio, fazê-lo escolher entre nós. Mas algo me dizia que isso não seria suficiente. Ele tinha mentido tão facilmente. Ele tinha desempenhado o papel de marido amoroso de forma tão convincente que eu não podia confiar em nada do que ele pudesse dizer em sua defesa. Não. Se eu fosse terminar este casamento, eu o faria nos meus próprios termos. Eu ia descobrir tudo o que havia para saber sobre o caso de Pedro, e então eu o destruiria de uma forma da qual ele nunca se recuperaria. Na manhã seguinte, Pedro saiu para o trabalho na hora habitual, se despedindo com um beijo e me lembrando de ligar para ele se eu precisasse de alguma coisa. Esperei que o carro dele desaparecesse de vista antes de me levantar e preparar um café. Meu primeiro instinto foi revistar a casa, procurar por evidências do caso, mas eu era mais inteligente do que isso. Se Pedro era astuto o suficiente para manter um relacionamento por o que parecia ser meses sem que eu suspeitasse, ele provavelmente era astuto o suficiente para não deixar pistas óbvias por aí. Em vez disso, eu me sentei na mesa da cozinha com um bloco de notas e comecei a fazer uma lista de tudo o que eu sabia. A mulher era jovem, provavelmente na casa dos 20 anos, com cabelo acobreado e um gosto caro para roupas. Ela tinha uma chave da nossa casa, o que significava que não era um caso casual. Eles eram sérios o suficiente para ele ter dado a ela acesso ao nosso espaço mais privado. Ela dirigia um sedã vermelho, embora eu não tivesse conseguido a placa. Mais importante, ela e Pedro tinham estado juntos enquanto eu estava no hospital. Eles tinham feito planos para passar a noite juntos, o que sugeria que eles estavam em comunicação regular e se sentiam confortáveis com períodos prolongados de tempo juntos. Isso não era apenas físico, também era emocional. Eu precisava descobrir quem ela era, mas eu não podia contratar um detetive particular sem o risco de que Pedro descobrisse. Eu precisava ser inteligente nisso, coletar informações lenta e cuidadosamente. Minha primeira parada foi o escritório de Pedro em casa. Era um pequeno cômodo ao lado da sala de estar que ele usava para arquivos de clientes e papelada. Eu sempre tinha respeitado a privacidade dele e raramente entrava lá. Mas tempos desesperados pedem medidas desesperadas. O computador dele era protegido por senha, mas eu conhecia Pedro o suficiente para adivinhar as senhas dele. Ele não era muito criativo com segurança. Ele usava alguma variação do aniversário dele,
nosso aniversário de casamento ou o nome do nosso cachorro para tudo. Levei 3 tentativas para entrar no notebook dele. A senha era Juliana Zamon. 15. A data do nosso casamento. A ironia não me passou despercebida. O e-mail dele estava limpo. Pelo menos a conta principal dele estava. Mas quando eu verifiquei o histórico de navegação dele, eu encontrei algo interessante. Ele tinha visitado muitos portais imobiliários recentemente, procurando por apartamentos e coberturas no centro da cidade. Ele estava planejando me deixar? Ou ele estava procurando um lugar para ela? Eu me aprofundei no histórico de navegação dele e encontrei algo ainda mais perturbador. Ele tinha estado pesquisando a legislação de divórcio, especificamente como os bens eram divididos em nosso estado e se o adultério afetava a pensão alimentícia. Minhas mãos tremeram enquanto eu rolava página após página de sites de advocacia. Pedro não estava apenas me traindo, ele estava planejando me deixar e ele estava se certificando de entender as implicações financeiras antes de fazê-lo. Eu imprimi várias das páginas que ele tinha visitado e as escondi em um livro. Depois, limpei o histórico da impressora e o cache do navegador. Se ele ia me espionar através da pesquisa dele, eu poderia espioná-lo de volta. Mas eu precisava de mais do que o histórico de navegação. Eu precisava saber quem ela era e como eles se conheceram. Naquela tarde, eu liguei para o escritório de Pedro, Consultoria Financeira Garcia. É a Marisa. Em que posso ajudar? Marisa era a secretária de Pedro, uma mulher mais velha e doce que estava na empresa há 15 anos. Ela sempre tinha sido amigável comigo nas festas do escritório e eventos com clientes. Oi, Marisa. É a Juliana Garcia. Pedro está disponível? Ah, oi, Juliana. Como você está? Pedro nos contou tudo sobre o seu acidente. Ficamos muito preocupados. Estou muito melhor, obrigada. Na verdade, eu queria fazer uma surpresa para Pedro com o almoço hoje, mas não consigo me lembrar da agenda dele. Ele tem alguma reunião com clientes esta tarde? Deixe-me checar. Ele tem uma às 2 com o Sr. Oliveira, mas deve estar livre por volta das 3:30 se você quiser passar por lá. Perfeito. Ele tem estado muito ocupado enquanto eu estava no hospital? Eu sei que ele odeia quando eu não estou por perto para manter a agenda dele organizada. Marisa riu. Ah, você conhece o Pedro. Ele tem sido tão charmoso como sempre, mas eu acho que ele tem estado um pouco distraído. Na verdade, nós tivemos uma nova cliente na semana passada, uma jovem que está montando o próprio negócio dela. Ela tem vindo várias vezes para consultas. Meu pulso acelerou. Ah, isso é ótimo. É sempre bom que os jovens pensem no futuro financeiro deles. Com certeza. E ela é adorável. Muito profissional. Eu acho que o nome dela é Fernanda. Alguma coisa. Fernanda Alves? Isso mesmo. Ela é a dona daquela nova boutique na Rua dos Pinheiros. Fernanda Alves. Eu finalmente tinha um nome. Bem, eu deveria deixar você voltar ao trabalho. Te vejo mais tarde esta tarde. Ansiosa para te ver, querida. Cuide-se muito. Desliguei o telefone e imediatamente procurei por Fernanda Alves na internet. A boutique dela, Alveses, tinha um site com fotos do interior e de algumas das linhas de roupas que eles vendiam. Era de alta qualidade, o tipo de lugar que vendia lenços de R$100 e bolsas de grife. A página Sobre Nós tinha uma foto de Fernanda, a mesma mulher que eu tinha visto no meu quarto, parada na frente da loja com um sorriso radiante. A biografia a descrevia como uma empreendedora local, com uma paixão por trazer moda de alta qualidade para a nossa comunidade. Ela tinha 26 anos, tinha se formado na faculdade com um diploma em administração e tinha aberto a boutique há 6 meses. 6 meses. Exatamente quando Pedro tinha começado a trabalhar, até mais tarde com mais frequência. Passei a próxima hora investigando tudo o que eu pude encontrar sobre Fernanda Alves. A licença comercial dela
era de domínio público, e eu encontrei o endereço da casa dela através do site do Registro de Imóveis. Ela morava em um condomínio caro no centro, do tipo que tinha porteiros e serviço de manobrista. Como uma dona de boutique de 26 anos podia pagar por um lugar assim? Novos negócios normalmente lutam nos primeiros anos, especialmente lojas de varejo em mercados pequenos, a menos que ela tivesse ajuda financeira. Quanto mais eu aprendia sobre Fernanda Alves, mais eu ficava com raiva. Ela não estava apenas se deitando com meu marido. Ela estava usando ele. Usando a experiência dele para construir o negócio dela, usando os contatos dele para conhecer potenciais clientes e provavelmente usando o dinheiro dele para manter o estilo de vida caro dela. Pedro não estava apenas traindo o nosso casamento. Ele estava sendo manipulado por uma mulher que o via como um trampolim para a vida que ela queria. Mas a raiva, eu estava descobrindo, podia ser uma emoção muito útil quando canalizada adequadamente. Dirigi para o centro naquela tarde, estacionando do outro lado da rua da Boutique Alveses. Através das grandes janelas, eu podia ver Fernanda se movendo lá dentro, arrumando roupas e ajudando clientes. Ela era ainda mais bonita pessoalmente do que tinha sido no nosso quarto. Ela se movia com confiança e graça, e cada cliente parecia encantado com a atenção dela. Eu a observei por 1 hora, estudando os gestos dela, a linguagem corporal, a forma como ela interagia com diferentes tipos de pessoas. Ela era inteligente, eu concedia, e manipuladora de um jeito que provavelmente vinha naturalmente para ela. Às 17 horas, ela fechou a loja e caminhou até o estacionamento ao lado. Alguns minutos depois, o sedã vermelho apareceu e eu a segui através do trânsito do centro. Ela não foi para o seu apartamento caro. Em vez disso, ela dirigiu até um pequeno café do outro lado da cidade, do tipo onde estudantes universitários se reúnem para estudar e escrever poesia. Lá dentro, ela se encontrou com um homem que eu não reconheci, mais velho, provavelmente na casa dos 50 anos, vestido com um terno caro. Eles se sentaram em uma mesa de canto, e a conversa deles parecia intensa e profissional. Havia outros homens. Pedro era apenas um de vários sugar daddies que financiavam o estilo de vida de Fernanda Alves. Eu tirei fotos com meu celular, me certificando de obter fotos claras de Fernanda e do acompanhante dela. Eu ainda não sabia quem ele era, mas eu tinha a sensação de que ele ia ser importante para a história que eu estava reconstruindo. Quando Pedro chegou em casa naquela noite, eu estava esperando na cozinha com o jantar já na mesa. "Isso cheira incrível", ele disse, afrouxando a gravata. "Qual o motivo da ocasião? Eu preciso de um motivo para cozinhar para o meu marido?" Ele sorriu e se sentou na minha frente. "Como foi o seu dia? Você descansou como a médica ordenou?" "Na maior parte. Eu dirigi até a livraria esta tarde." Eu sei. A médica disse para eu não dirigir, mas eu estava ficando louca." "Juliana, você tem que ter mais cuidado. E se você tivesse ficado tonta no volante?" A preocupação dele parecia genuína, e por um momento eu quase me senti culpada por mentir para ele. Mas então eu me lembrei das mãos de Fernanda Alves no cabelo dele, e a culpa se evaporou. "Você está certo. Eu serei mais cuidadosa. Como foi o seu dia? A Marisa mencionou que você tinha uma nova cliente esta semana." Algo cintilou na expressão dele, tão rápido que eu quase perdi. "Sim, alguns novos clientes, na verdade. O negócio tem melhorado. Isso é maravilhoso. Alguém interessante?" "Não particularmente. Apenas a mesma rotina de sempre procurando por planejamento de aposentadoria, aconselhamento de investimento, nada muito emocionante." Ele estava mentindo tão suavemente que eu quase admirava a habilidade dele. Se eu não soubesse sobre Fernanda, eu nunca teria suspeitado que ele estava sendo menos do que completamente honesto. "Eu estava pensando", eu disse cuidadosamente. "Talvez devêssemos começar a planejar nosso futuro também."
Nós estamos casados há 5 anos e nunca falamos seriamente sobre metas de longo prazo. Que metas, querida? Não sei, filhos. Talvez uma casa maior. Você sabe, as coisas que casais casados geralmente querem. O garfo de Pedro parou no meio do caminho até a boca dele. Filhos, nós já conversamos sobre isso antes. Eu sei que nós dissemos que esperaríamos até estarmos mais financeiramente estáveis, mas o seu negócio está indo tão bem agora. Juliana, eu não acho que este seja o momento certo para tomar grandes decisões. Você acabou de sair do hospital. Você deveria se concentrar em se recuperar. Mas quando será o momento certo? Nós não estamos ficando mais jovens, Pedro. Ele largou o garfo e estendeu a mão por cima da mesa para segurar a minha. Vamos falar sobre isso em algumas semanas, ok? Quando você estiver se sentindo totalmente recuperada. Em outras palavras, vamos falar sobre isso depois que ele descobrir como se divorciar de mim sem perder muito dinheiro. Eu apertei a mão dele e sorri. Claro, você provavelmente está certo. Mas por dentro, eu já estava planejando meu próximo movimento. Durante a próxima semana, eu desenvolvi uma rotina. Pedro saía para o trabalho e eu começava a minha investigação. Eu seguia Fernanda até a boutique dela, para almoços de negócios com potenciais investidores, para o seu caro prédio de apartamentos. Eu aprendi o horário dela, os hábitos dela, as fraquezas dela. Mas quanto mais eu a observava, mais perguntas eu tinha. Fernanda Alves vivia muito além dos meios de uma dona de boutique em dificuldades, mesmo com a ajuda de Pedro. Apenas o aluguel do apartamento dela era R$3.000 por mês. E o carro dela era alugado, não financiado. Ela usava roupas de grife diferentes a cada dia e arrumava o cabelo no salão mais caro da cidade 2 vezes por semana. Ou Pedro estava dando a ela muito mais dinheiro do que um consultor financeiro deveria ter acesso. Ou havia outra fonte de renda que eu ainda não tinha descoberto. A resposta veio na tarde de quinta-feira, quando eu estava seguindo Fernanda para um almoço no restaurante mais exclusivo da cidade. Ela estava se encontrando com o mesmo homem mais velho que eu tinha visto com ela no café, mas desta vez a interação deles parecia mais pessoal. Eu consegui uma mesa do outro lado do restaurante, onde eu podia observá-lo sem ser notada. Eles deram as mãos sobre a mesa e ele a beijou quando ela se levantou para ir ao banheiro. Aquilo não era uma reunião de negócios. Aquilo era um encontro. Fernanda Alves não estava apenas traindo Pedro com o meu marido. Ela estava traindo os dois com outra pessoa. Tirei mais fotos e consegui ouvir o suficiente da conversa deles para saber que o nome do homem era Marcos alguma coisa. Ele mencionou a esposa dele várias vezes, reclamando dos hábitos de gastos dela e das suspeitas dela sobre as viagens de negócios dele. Quando eles saíram do restaurante, eu segui Marcos até o estacionamento e consegui a placa do carro dele. Levei uma pesquisa criativa na internet, mas finalmente o identifiquei como Marcos Antunes, um proeminente empresário dono de várias concessionárias de carros por todo o estado. Marcos Antunes era casado, extremamente rico e aparentemente estava financiando o estilo de vida de Fernanda Alves, enquanto ela mantinha casos simultâneos com ele e com o meu marido. A teia de engano era ainda mais complicada do que eu tinha imaginado, e eu ainda não tinha certeza de como eu poderia usar essa informação a meu favor. Mas eu sabia que era importante. Naquela noite, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para a minha irmã Carla. Juliana, como você está se sentindo? Eu tenho estado preocupada com você desde que eu saí. Eu preciso te pedir um favor, um grande favor. Claro. O que você precisa? Eu respirei fundo. Eu preciso que você me ajude a pegar Pedro me traindo. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tanto tempo que eu achei que ela poderia ter desligado. Juliana, do que você está falando? Eu contei a ela tudo. Sobre voltar para casa antes do hospital,
sobre o que eu tinha visto no nosso quarto, sobre Fernanda Alves e Marcos Antunes, e sobre todas as mentiras que Pedro tinha me contado. Ah, meu Deus, Carla disse quando eu terminei. Juliana, eu sinto muito mesmo. O que você quer fazer? Eu quero destruí-lo. Ok, quer dizer, eu entendo. Mas qual é o plano? Você quer que eu ajude você a confrontá-lo? Não, eu quero ser inteligente com isso. Eu quero reunir evidências suficientes para que quando eu me divorciar dele, ele não possa mentir para se safar. E eu quero que ele perca tudo o que ele se importa. Carla ficou em silêncio por um momento. Isso soa intenso. Você tem certeza de que está pensando com clareza? Quero dizer, você acabou de sair do hospital e este é um choque enorme. Eu estou pensando com mais clareza do que eu estive em meses. Pedro tem mentido para mim sobre tudo, Carla. Nosso casamento, nosso futuro, provavelmente nossas finanças. Eu preciso saber a extensão total do engano dele antes de tomar qualquer decisão. O que você precisa que eu faça? Eu preciso que você me ajude a entrar no escritório dele depois do expediente. Eu acho que há coisas no computador do trabalho dele que não estão no de casa. Registros financeiros. Talvez e-mails que ele ache que estão seguros. Juliana, isso é invasão de propriedade. É o escritório do meu marido. Eu tenho o direito de saber se ele está roubando do nosso casamento para financiar a boutique da namorada dele. Outra longa pausa. Quando? Este fim de semana. Ele vai para uma conferência em São Paulo. Pelo menos é o que ele me disse. É provavelmente apenas uma desculpa para que ele possa passar o fim de semana com a Fernanda. Mas de qualquer forma, ele estará fora por 2 dias. Eu irei na sexta-feira à noite. Obrigada, Carla. Eu sei que isso é loucura, mas eu preciso saber a verdade. Eu amo você, Juliana. Nós vamos resolver isso juntas. Depois de desligar, eu me senti mais calma do que eu tinha me sentido desde que eu descobri o caso. Ter um plano, ter alguém do meu lado, fez com que a situação inteira parecesse mais gerenciável. Na noite de sexta-feira, Pedro fez uma pequena mala e se despediu com um beijo. Eu te ligo quando eu chegar no hotel, ele disse. Cuide-se enquanto eu estou fora. Eu vou. Tenha uma boa conferência. Eu te amo, Juliana. Ele disse isso tão facilmente, tão naturalmente, que por um momento eu quase acreditei nele. Mas então eu pensei nas mãos de Fernanda Alves no corpo dele e a ilusão se desfez. Eu te amo também. 2 horas depois que Pedro foi embora, Carla chegou com uma garrafa de vinho e uma expressão sombria. Eu ainda acho que isso é loucura, ela disse, me dando um abraço. Mas aqui estou eu. Passamos a noite repassando o plano. O prédio de escritórios de Pedro tinha segurança básica, acesso com cartão e um segurança que fazia rondas a cada poucas horas. Mas o prédio também abrigava várias outras pequenas empresas, incluindo uma firma de contabilidade que trabalhava até tarde durante a temporada de impostos e um escritório de advocacia que frequentemente tinha clientes à noite. Eu tinha o cartão de acesso de Pedro. Ele tinha me dado um há anos, em caso de emergências, e eu nunca tinha pensado em devolvê-lo. E se formos pegas? Carla perguntou, enchendo a taça de vinho dela. Não vamos. E mesmo se fôssemos, o que eles vão fazer? Eu sou a esposa dele. Eu tenho acesso legal aos registros financeiros dele. Você realmente tem? Quer dizer, legalmente. Eu não sei. E eu não me importo. Eu preciso ver o que ele está escondendo. Às 22h, nós dirigimos para o centro, para o prédio de Pedro. O estacionamento estava quase vazio, exceto por alguns carros de pessoas que trabalhavam até tarde. Pegamos o elevador até o 3º andar e eu usei o cartão de Pedro para entrar no conjunto de escritórios. A consultoria financeira Garcia estava escura e silenciosa. Eu guiei Carla pela sala de espera até o escritório privado de Pedro, meu coração batendo com adrenalina e medo.
O computador dele estava trancado, mas eu conhecia as senhas dele. Em questão de minutos, eu estava vasculhando os arquivos dele. O que eu encontrei foi pior do que eu tinha imaginado. Pedro não estava apenas tendo um caso com Fernanda Alves. Ele tinha estado desviando dinheiro dos clientes dele para financiar o negócio dela. As evidências estavam todas lá, em planilhas e transferências bancárias. Ele tinha estado desviando pequenas quantias de várias contas diferentes nos últimos 6 meses, movendo o dinheiro através de uma série de empresas de fachada, antes que ele terminasse em contas pertencentes à boutique da Fernanda. Merda, Carla sussurrou, olhando por cima do meu ombro para a tela. De quanto dinheiro estamos falando? Eu fiz um cálculo rápido. Pelo menos R$200 mil, talvez mais. Juliana, isso não é apenas adultério. Isso é um crime de desvio de fundos. Ele pode ir para a cadeia por isso. Eu imprimi os documentos mais incriminatórios, minhas mãos tremendo de raiva. Pedro não tinha apenas traído o nosso casamento. Ele tinha traído os clientes dele, pessoas que confiavam nele com as economias de uma vida inteira e os fundos de aposentadoria deles. Olhe para isso, eu disse, apontando para uma das contas. Esta é a senhora Silva. Ela tem 78 anos. Pedro tem sido o consultor dela por 3 anos. Ela confia completamente nele. Carla se inclinou para ler a tela. Ele tirou R$15 mil da conta dela. Em 4 meses, pequenas quantias que ela provavelmente não notaria imediatamente. Eu verifiquei mais arquivos. Os Oliveira perderam R$12 mil. Os Valls, R$8 mil. Ele tinha estado sistematicamente roubando de pessoas que o viam como família. A extensão total dos crimes de Pedro estava ficando clara. E com isso veio uma raiva fria e calculista que me surpreendeu com a intensidade dela. Isso não era mais apenas sobre o nosso casamento. Era sobre justiça para todas as pessoas que ele tinha prejudicado. Nós temos que copiar tudo, eu disse, inserindo um pendrive no computador dele. Cada documento, cada planilha, cada e-mail. O que você vai fazer com isso? Eu vou garantir que ele pague pelo que ele fez. Por tudo. Passamos 2 horas vasculhando os arquivos de Pedro. Quanto mais fundo nós íamos, pior ficava. Ele tinha estado roubando de clientes por quase 1 ano, não apenas 6 meses. A quantia total se aproximava de R$400 mil, e algumas das vítimas eram pessoas que mal podiam se dar ao luxo das perdas. Mas a descoberta mais chocante veio quando eu abri a pasta de rascunhos de e-mail dele. Havia uma mensagem endereçada a Fernanda Alves, datada de 3 dias antes, que ele aparentemente tinha escrito, mas nunca enviado. F. Eu não posso mais continuar com isso. Juliana está começando a suspeitar, e a auditoria no trabalho está agendada para o próximo mês. Eu acho que nós deveríamos adiantar nosso plano. Os papéis do divórcio estão prontos, e eu movi a maior parte dos nossos bens conjuntos para a conta no exterior que nós conversamos. Nós deveríamos ser capazes de desaparecer para a Costa Rica até o final do mês, se tudo correr como planejado. Eu te amo. Eu olhei para a tela. Meu sangue gelou. Pedro não estava apenas planejando me deixar. Ele estava planejando roubar nossos bens conjugais e fugir do país com Fernanda Alves. Carla, olhe para isso. Ela leu o e-mail por cima do meu ombro, o rosto dela empalidecendo. Juliana, você tem que ligar para a polícia agora mesmo. Ainda não. Eu preciso de mais evidências e eu preciso garantir que a Fernanda não desapareça antes que eu possa expor os dois. Isso está ficando perigoso, sim. E se eles descobrirem que você sabe? E se eles tentarem ir embora antes do planejado? Eu já estava pensando 3 passos à frente. Eles não vão. Pedro acha que eu sou a mesma esposa de sempre que confia nele. Ele não faz ideia de que eu descobri nada disso. Eu copiei o rascunho do e-mail e vários outros que detalhavam os planos de Pedro e Fernanda.
Eles tinham estado se comunicando através de uma conta de e-mail privada que ele tinha escondido de mim, planejando cada detalhe da fuga deles. Fernanda Alves não era apenas uma golpista manipuladora. Ela era uma cúmplice criminosa. Ela tinha sabido sobre o desvio de fundos desde o início e tinha ajudado Pedro a planejar como cobrir os rastros dele. Quando nós saímos do escritório de Pedro, eu tinha evidências suficientes para destruir os dois. Mas eu ainda não estava pronta para entregá-las à polícia. Eu queria executar a minha própria forma de justiça primeiro. Qual é o plano agora? Carla perguntou enquanto nós dirigíamos para casa. Eu vou dar a eles exatamente o que eles querem. O que você quer dizer? Eu me virei para olhar para ela e ela realmente se encolheu com o que quer que ela tenha visto na minha expressão. Eu vou ajudá-los a desaparecer. Pedro voltou de sua conferência no domingo à noite com um sorriso culpado e um pequeno presente. Uma garrafa de perfume caro que eu tinha certeza de que a Fernanda tinha ajudado ele a escolher. Como foi a conferência? Eu perguntei, aceitando o beijo dele e tentando não me afastar do toque dele. Chata, na maioria. Muitas apresentações sobre novas regulamentações fiscais e estratégias de investimento. Mas eu aprendi algumas coisas que podem ajudar os nossos clientes. Nossos clientes. Os mesmos clientes que ele tinha estado sistematicamente roubando por meses. Eu senti a sua falta, ele disse, me dando um abraço. O hotel era legal, mas não é a mesma coisa que dormir ao seu lado. Eu também senti a sua falta. A mentira veio tão facilmente agora. Eu estava me tornando tão boa no engano quanto ele. Nos dias seguintes, eu coloquei meu plano em ação. O primeiro passo foi estabelecer a minha própria rede de segurança financeira. Abri uma nova conta bancária em outro banco com meu nome de solteira, usando minha certidão de nascimento e uma velha conta de serviços de antes de nós nos casarmos. Eu transferi uma pequena quantia de dinheiro das nossas economias conjuntas. Não o suficiente para que Pedro notasse, mas o suficiente para me dar opções se as coisas dessem errado. O segundo passo foi reunir mais evidências sobre os outros relacionamentos de Fernanda. Passei a terça-feira seguindo o outro encontro de almoço dela com Marcos Antunes. E desta vez eu estava preparada. Eu tinha pegado emprestado a câmera de Carla com uma lente telefoto e consegui dezenas de fotos de Fernanda e Marcos juntos. Eles estavam claramente íntimos, beijando-se, dando as mãos, olhando nos olhos um do outro como adolescentes apaixonados. Mas as fotos mais interessantes vieram quando eles saíram do restaurante juntos e foram para um hotel próximo. Esperei no saguão, fingindo ler uma revista, até que eles desceram 2 horas depois. Marcos se despediu de Fernanda com um beijo e escorregou um envelope para ela, antes de eles se separarem. Eu segui Fernanda até o carro dela e a observei abrir o envelope. Mesmo à distância, eu pude ver que ele estava cheio de dinheiro em espécie. Marcos Antunes não estava apenas tendo um caso com Fernanda Alves, ele estava pagando por isso. Naquela noite eu fiz outra descoberta que mudou tudo. Pedro estava trabalhando até tarde novamente, ou assim ele alegou, e eu decidi investigar um pouco mais sobre o passado de Fernanda. Eu tinha me concentrado tanto nas atividades atuais dela que eu não tinha me aprofundado muito no passado dela. O que eu encontrei foi fascinante. Fernanda Alves não era o nome verdadeiro dela. Ela tinha nascido como Fernanda Ferreira na Bahia e tinha um histórico criminal. 3 prisões por fraude e falsificação de identidade. Embora ela só tivesse sido condenada uma vez e tivesse cumprido liberdade condicional em vez de ir para a cadeia. Ela tinha se mudado para o nosso estado há 2 anos, mais ou menos na mesma época que ela tinha mudado legalmente o nome dela para Fernanda Alves. A boutique não era o primeiro negócio dela. Ela tinha administrado várias outras empresas que tinham falido sob circunstâncias suspeitas.
Fernanda Alves era uma golpista profissional e Pedro era apenas a última vítima dela. Mas é aqui que o meu plano ficou realmente interessante. Fernanda não sabia que eu sabia de nada disso. Ela pensava que estava jogando tanto com Pedro quanto com Marcos, mantendo-os isolados um do outro enquanto ela roubava dos dois às cegas. O que ela não percebeu foi que eu estava prestes a apresentá-los um ao outro. Na noite de quarta-feira, eu liguei para o escritório de Marcos Antunes. Automóveis Antunes. É a Laura. Em que posso ajudar? Olá. Estou ligando sobre o compromisso do Sr. Antunes para amanhã. Eu sou da Boutique Alves e nós precisamos remarcar. Deixe-me checar a agenda dele. Eu não vejo nenhum compromisso agendado com a Boutique Alves. Perfeito. Isso significava que Fernanda estava mantendo as reuniões dela com Marcos em segredo da secretária dele, o que sugeria que eles estavam sendo muito cuidadosos com o caso deles. Me desculpe. Eu poderia agendar um compromisso pessoal? Você poderia me dar o número direto dele para que eu possa ligar para ele mesma? Eu não posso dar o número pessoal dele, mas eu posso anotar um recado se você quiser. Está tudo bem. Eu vou encontrar outra maneira. Obrigada. Desliguei e imediatamente liguei para o escritório de Pedro. Consultoria Financeira Garcia. É a Marisa. Oi, Marisa. É a Juliana. Pedro está disponível? Ele está com um cliente agora, querida. Você quer que ele te ligue de volta? Na verdade, eu estava me perguntando se você poderia me ajudar com algo. Eu estou tentando planejar uma festa surpresa para o aniversário do Pedro no próximo mês, e eu queria convidar alguns dos clientes mais novos dele. Você não mencionou que ele tinha uma cliente que é dona de uma boutique? Eu pensei que poderia ser divertido incluí-la. Você está se referindo a Fernanda Alves. Que ideia mais doce. Ela é adorável e eu acho que ela gostaria de conhecer a esposa do Pedro. Deixe-me procurar as informações dela para você. Marisa me deu o número de telefone e o endereço de e-mail de Fernanda, que eu já tinha. Mas mais importante, ela confirmou que Fernanda tinha estado indo regularmente ao escritório de Pedro para consultas financeiras. As peças da minha vingança estavam se encaixando. Na tarde de quinta-feira, eu fiz 2 ligações que colocariam tudo em movimento. A primeira ligação foi para o celular pessoal de Marcos Antunes, que eu tinha conseguido ligando para a concessionária dele e fingindo ser um cliente com uma pergunta urgente sobre uma garantia. Marcos falando. Sr. Antunes, meu nome é Juliana Garcia. Eu acho que você conhece o meu marido, Pedro Garcia. Houve uma longa pausa. Eu não conheço esse nome. Sério? Isso é estranho, porque ele tem tido um caso com a mesma mulher que você, Fernanda Alves. O silêncio se estendeu ainda mais desta vez. Eu acho que você ligou para o número errado. Fernanda Alves, também conhecida como Fernanda Ferreira. Cabelo acobreado, olhos verdes, dirige um Toyota Camry vermelho. Ela é dona da Boutique Alves, na Rua dos Pinheiros. Embora eu tenha certeza de que você já sabe disso, já que você tem a financiado. O que você quer? A voz dele tinha se tornado fria e perigosa, mas isso não me intimidou. Eu quero me encontrar com você amanhã, às 2 no café da Rua dos Pinheiros. Venha sozinho. Por que eu faria isso? Porque se você não fizer, eu vou ligar para a sua esposa e contar a ela sobre as suas visitas noturnas ao hotel. Eu tenho fotos, Sr. Antunes, fotos muito detalhadas. Ele desligou sem se despedir, mas eu sabia que ele estaria lá. A segunda ligação foi para Pedro. Juliana, está tudo bem? Você parece preocupada. Eu estou bem, mas eu preciso falar com você sobre algo importante. Você pode vir para casa mais cedo hoje? O que está acontecendo? Você parece preocupada. Eu te explico quando você chegar. É sobre nós, Pedro, sobre o nosso futuro. Eu pude ouvir a preocupação na voz dele quando ele concordou em sair do trabalho imediatamente. Pedro chegou em casa 20 minutos depois, o rosto dele tenso de preocupação. O que está acontecendo, Ju? Você está me assustando.
Eu estava esperando por ele na sala de estar, sentada na poltrona que dava para a porta da frente. Eu tinha me posicionado de tal forma que a luz da tarde estava atrás de mim, deixando meu rosto nas sombras. Eu sei, Pedro. Sabe o quê? Eu sei sobre a Fernanda Alves. Eu sei sobre o dinheiro que você tem roubado dos seus clientes. Eu sei sobre os seus planos de fugir do país. A cor se foi do rosto dele tão rapidamente que eu pensei que ele poderia desmaiar. Juliana, eu posso explicar? Não, você não pode. Não há explicação que torne qualquer parte disso aceitável. Ele se afundou no sofá na minha frente, as mãos dele tremendo. Há quanto tempo você sabe? Desde o dia que eu voltei do hospital. Eu vi vocês dois juntos na nossa cama. Pedro cobriu o rosto com as mãos. Ah, meu Deus. Juliana, eu sinto muito mesmo. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Que parte? O caso ou o desvio de fundos? Ele levantou a cabeça de repente. Você sabe sobre os clientes? Eu sei tudo. As contas no exterior, as identidades falsas que você tem pesquisado, a casa que você tem olhado na Costa Rica. Pedro me olhou como se estivesse vendo uma estranha. O que você vai fazer? Isso depende de você. O que você quer dizer? Eu me inclinei para a frente, mantendo minha voz calma e firme. Eu vou te dar uma escolha, Pedro. Você pode fazer a coisa certa. Se entregar à polícia, confessar seus crimes, devolver o dinheiro que você roubou e enfrentar as consequências como um homem. Ou você pode seguir em frente com o seu plano original, desaparecer com a Fernanda, começar a sua nova vida na Costa Rica e torcer para que eu nunca te encontre. Ele me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça. Você não está falando sério. Eu estou falando completamente sério, mas se você escolher a opção 2, você deve saber que Fernanda Alves não é quem você pensa que ela é. Eu escorreguei um envelope pardo pela mesa de centro para ele. O nome verdadeiro dela é Fernanda Ferreira, e ela é uma criminosa condenada. Ela também está aceitando dinheiro de pelo menos um outro homem, Marcos Antunes. Ele é casado, rico e completamente apaixonado por ela. Pedro abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia cópias do histórico criminal de Fernanda, fotos dela com Marcos e extratos bancários que mostravam depósitos de múltiplas fontes. Ela tem usado você, Pedro, assim como ela está usando Marcos, assim como ela provavelmente usou dezenas de outros homens. Você não é especial para ela. Você é apenas mais uma vítima em uma longa lista de vítimas. Pedro olhou para as fotos, o rosto dele passando por uma dúzia de emoções diferentes. Isso não pode ser verdade. Ela me ama. Nós estamos construindo uma vida juntos. A vida que você está construindo é baseada em dinheiro que você roubou de pessoas inocentes. E a mulher com quem você está construindo é uma golpista profissional que vai desaparecer no momento em que ela encontrar um alvo melhor. Você está mentindo. Eu estou. Ligue para ela agora mesmo. Diga a ela que você quer adiantar o plano, que você quer ir para a Costa Rica neste fim de semana. Você vai ver o quão rápido ela inventa desculpas. Pedro pegou o telefone dele, as mãos ainda tremendo. Ele discou o número de Fernanda e colocou no viva voz. Pedro, está tudo bem? Você parece estranho. Eu preciso te ver esta noite. É importante. Eu não posso esta noite, querido. Eu tenho um jantar de negócios com um potencial investidor. Que tal amanhã? Fernanda, eu acho que nós precisamos adiantar o nosso plano. Ir para a Costa Rica neste fim de semana em vez do próximo mês. Houve uma longa pausa. Pedro, nós conversamos sobre isso. O momento tem que ser perfeito. Nós não podemos apressar essas coisas ou nós vamos cometer erros. Mas eu te amo. Você não quer começar a nossa nova vida juntos? Claro que sim, mas nós temos que ser espertos. Olha, eu realmente não posso falar agora. Eu te ligo de volta amanhã, ok? Ela desligou antes que Pedro pudesse responder. Pedro olhou para o telefone, depois para mim,
depois para as fotos espalhadas sobre a mesa de centro. Ela está com ele agora, não está? Ele disse em voz baixa. Provavelmente. A noite de quinta-feira é o jantar regular dela com Marcos. Pedro ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que eu tinha mostrado a ele. Quando ele finalmente olhou para mim, os olhos dele estavam vermelhos e derrotados. O que você quer de mim, Juliana? Eu quero que você escolha a cadeia ou a Costa Rica. Mas de qualquer forma, nosso casamento acabou. E se você escolher a Costa Rica, então é melhor você torcer para que a Fernanda não decida que o Marcos é uma perspectiva melhor do que você. Porque quando ela te abandonar em um país estrangeiro sem dinheiro e sem jeito de voltar para casa, você estará completamente sozinho. Pedro estava chorando agora, lágrimas silenciosas que ele não se preocupou em enxugar. Como tudo ficou tão bagunçado. Você tomou uma série de decisões, Pedro, más decisões. E agora você tem que viver com as consequências. Eu me levantei e caminhei em direção à porta. Você tem até amanhã de manhã para decidir. Arrume o que você quiser levar, mas não toque em nenhuma das nossas contas conjuntas. Eu já movi o dinheiro. Para onde você está indo? Para a casa da minha irmã. Quando eu voltar amanhã, eu quero que você tenha ido embora. Se você escolher a cadeia, deixe um bilhete com o nome do seu advogado. Se você escolher a Costa Rica, não deixe nada. Juliana, espere. Eu me virei para olhar para ele uma última vez. Eu te amei, Pedro. Eu realmente, de verdade, te amei. Mas o homem que eu amei nunca existiu, não é? Ele não respondeu. E eu não esperei por uma resposta. Dirigi para o hotel de Carla e passei a noite lá, repassando o meu plano uma última vez. Tudo tinha que acontecer na ordem exata, ou tudo desmoronaria. Na manhã seguinte, exatamente às 2, entrei no café da Rua dos Pinheiros. Marcos Antunes já estava lá, sentado em uma mesa de canto e parecendo desconfortável. Ele era mais velho do que eu esperava, provavelmente no final dos 50, com cabelo grisalho e roupas caras que não podiam esconder a barriga dele. Senhor Antunes, ele me olhou com uma mistura de curiosidade e aborrecimento. Senhora Garcia, eu suponho. Obrigada por vir. Eu me sentei na frente dele e estudei o rosto dele. Ele era bonito da forma que homens mais velhos e bem-sucedidos geralmente são. Bem arrumado, autoconfiante, acostumado a conseguir o que queria. Vamos acabar com isso? Ele disse. O que você quer? Eu quero te mostrar algo. Eu escorreguei um tablet sobre a mesa e dei play em um vídeo que eu tinha gravado na noite anterior. Era a conversa por telefone de Pedro com a Fernanda, aquela em que ela tinha recusado o pedido dele para adiantar o plano deles. O rosto de Marcos ficou muito imóvel enquanto ele ouvia. De onde você tirou isso? Eu gravei ontem à noite enquanto ela estava jantando com você. Isso é impossível. A Fernanda não conhece o seu marido. Eu abri uma pasta e espalhei cópias dos registros bancários que eu tinha encontrado no escritório de Pedro. Sua namorada tem aceitado dinheiro do meu marido por mais de 1 ano. Ele tem desviado fundos dos clientes dele para financiar a boutique e o estilo de vida dela. Marcos estudou os documentos, a expressão dele escurecendo a cada página. Quanto dinheiro? Quase R$500 mil. E isso é apenas o que eu encontrei até agora. Filha da... A coisa fica pior. Eles estão planejando desaparecer juntos, fugir do país, começar novas vidas na Costa Rica. Marcos olhou para mim abruptamente. Quando? Originalmente no próximo mês, mas Pedro tentou adiantar o plano ontem. Fernanda disse a ele que ela estava muito ocupada para vê-lo porque ela estava jantando com um potencial investidor. Ela estava comigo, eu sei. Marcos ficou em silêncio por um longo tempo, processando as implicações. O que você quer de mim? Eu quero saber quanto dinheiro você deu a ela. Ele não respondeu imediatamente, e eu pude ver ele calculando se valia a pena mentir para mim. Aproximadamente R$80 mil,
talvez R$ 90.000. Durante qual período de tempo? 6 meses. Eu fiz as contas mentalmente. Entre Marcos e Pedro, Fernanda tinha roubado quase R$ 600.000 no último ano. Ela é boa nisso, eu disse. Aparentemente. A questão é, o que nós vamos fazer sobre isso? Marcos se reclinou na cadeira dele. O que você tinha em mente? Eu acho que Fernanda Alves precisa aprender como é ser traída. Eu estou ouvindo. Eu peguei meu telefone e mostrei a ele o rascunho do e-mail que Pedro tinha escrito para Fernanda sobre os planos de fuga deles. Pedro acha que eles vão embora juntos. Fernanda acha que ela está jogando com os dois enquanto planeja a sua estratégia de saída. Mas e se nenhuma dessas coisas fosse verdade? O que você quer dizer? Eu quero dizer, e se Fernanda descobrisse que as duas fontes de renda dela estão prestes a secar simultaneamente? E se ela entrasse em pânico e cometesse um erro que a expusesse a pessoas que não seriam tão compreensivas quanto nós temos sido? Os olhos de Marcos se estreitaram. Que tipo de pessoas? O tipo que não gosta de ser roubado. Eu expliquei o meu plano para Marcos e quando terminei, ele estava sorrindo pela primeira vez desde que nós nos encontramos. Você é mais perversa do que eu pensava, Sra. Garcia. Me chame de Juliana. E você ainda não viu nada. Passamos a próxima hora acertando os detalhes. Marcos ligaria para Fernanda e diria a ela que ele estava pronto para deixar a esposa e queria levá-la embora imediatamente. Ele se ofereceria para dobrar o dinheiro que ele tinha dado a ela se ela pudesse desaparecer com ele neste fim de semana. Ao mesmo tempo, eu garantiria que Pedro descobrisse sobre o relacionamento de Fernanda com Marcos. Não através de mim. Pedro não podia saber que eu tinha orquestrado nada disso, mas através de uma denúncia anônima que o levaria a pegá-los juntos. O objetivo era criar uma situação em que Fernanda seria forçada a escolher entre dois homens traídos e com raiva, ambos sabendo que ela tinha mentido para eles. Mas esse era apenas o primeiro movimento. E o dinheiro que ela já roubou? Marcos perguntou. É aí que as coisas ficam interessantes. Eu expliquei a segunda parte do meu plano e o sorriso de Marcos se alargou ainda mais. Você tem certeza de que isso vai funcionar? Vai. A questão é se você está disposto a executá-lo. Marcos pensou por um momento, depois assentiu. Ela me custou R$ 90.000 e me deixou em ridículo. Eu quero que ela pague por isso. Ela vai. Confie em mim. Ela vai pagar por tudo. Naquela noite, voltei para casa e encontrei o carro de Pedro na entrada. A casa estava assustadoramente silenciosa. E por um momento, me perguntei se ele tinha escolhido a Costa Rica afinal de contas. Mas quando eu entrei na cozinha, eu encontrei um bilhete na mesa. Juliana, eu escolhi a cadeia. Eu liguei para a polícia e confessei tudo. Eu também liguei para o meu advogado, João Martins, da Martins e Associados. Eu sinto muito pelo que eu fiz a você. E eu sinto muito pelo que eu fiz aos meus clientes. Você merecia algo melhor do que eu. Pedro, eu me sentei na mesa da cozinha e li o bilhete 3 vezes. Uma parte de mim sentiu um vislumbre de respeito pela decisão de Pedro de se entregar. Mas ele foi esmagado pela raiva pelo tempo que ele levou para fazer a coisa certa. O noticiário local deu a história naquela noite. Consultor financeiro local é preso por desvio de fundos. A foto de Pedro na delegacia apareceu na tela e o repórter explicou que ele tinha roubado quase R$ 500 mil dos clientes dele ao longo de 1 ano. Meu telefone começou a tocar imediatamente. Vizinhos, amigos, repórteres, querendo uma declaração da esposa traída. Eu desliguei o telefone e me servi uma taça de vinho. A primeira fase do meu plano estava completa. Pedro estava fora de jogo, o que significava que Fernanda Alves estava prestes a perder a principal fonte de renda dela. Mas eu ainda não tinha terminado com ela. No sábado de manhã, liguei para a boutique da Fernanda.
Álvares, é a Fernanda. Em que posso ajudar? Fernanda, é a Juliana Garcia, a esposa do Pedro. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por quase 30 segundos. Eu não sei do que você está falando. Eu acho que você sabe. Eu sei sobre o caso, Fernanda. Eu sei sobre o dinheiro. E eu sei sobre os planos de vocês de fugir do país juntos. Senhora Garcia, eu acho que houve algum tipo de mal-entendido. O único mal-entendido é o seu. Você pensou que podia roubar do meu marido e dos clientes dele sem consequências. Você pensou que podia destruir o meu casamento e desaparecer sem que ninguém revidasse. Eu não sei o que Pedro te disse, mas Pedro não me disse nada. Eu descobri por conta própria. E agora Pedro está na cadeia, o que significa que a sua principal fonte de renda acabou de desaparecer. Fernanda ficou em silêncio por tanto tempo que eu achei que ela poderia ter desligado. O que você quer? Ela perguntou finalmente. Eu quero me encontrar com você hoje, às 2 na sua boutique. Eu não acho que isso seja uma boa ideia. Eu não acho que você tenha escolha, porque se você não se encontrar comigo, a minha próxima ligação será para a esposa de Marcos Antunes. Outro longo silêncio. Como você sabe sobre o Marcos? Eu sei de tudo, Fernanda. Ou eu deveria chamá-la de Fernanda Ferreira? O som que ela fez foi quase inaudível, no meio de um suspiro e um soluço. Às 2, eu repeti. Não me faça esperar. Eu desliguei antes que ela pudesse responder. Exatamente às 2, eu entrei na boutique Álvares. Fernanda estava me esperando atrás do balcão e ela parecia terrível. A maquiagem dela, normalmente impecável, estava borrada, o cabelo bagunçado e as mãos dela tremiam. Feche a loja, eu disse. O quê? Coloque a placa de fechado e tranque a porta. Nós precisamos de privacidade para esta conversa. Fernanda fez o que eu pedi, os movimentos dela robóticos e incertos. Quando ela se virou para mim, eu pude ver que ela tinha estado chorando. Sente-se, eu disse, apontando para a pequena área de assentos perto dos provadores. Fernanda se sentou na beirada de uma cadeira, como se ela fosse fugir pela porta a qualquer momento. Vamos começar com o básico, eu disse. Há quanto tempo você está se deitando com o meu marido? Senhora Garcia, eu realmente não acho que... 8 meses. E há quanto tempo você está aceitando o dinheiro dele? Eu nunca pedi por dinheiro. Pedro se ofereceu para ajudar com o negócio. Há quanto tempo, Fernanda? 6 meses. E Marcos Antunes? Há quanto tempo você está o vendo? O rosto de Fernanda desmoronou. Como você sabe sobre o Marcos? Eu sei de tudo. Seu nome verdadeiro, seu histórico criminal, a forma como você tem jogado 2 homens, um contra o outro enquanto roubava dos 2. Não é assim. É exatamente assim. Você é uma golpista, Fernanda. Você mira em homens bem-sucedidos. Você os faz se apaixonar por você e então você os drena. A única diferença desta vez é que uma de suas vítimas estava roubando de pessoas inocentes para pagar o seu estilo de vida. Fernanda estava chorando abertamente agora, o rímel escorrendo pelo rosto dela em estrias pretas. Eu não sabia que o Pedro estava desviando fundos. Eu juro que eu não sabia. Mas você teria aceitado o dinheiro de qualquer forma. Ela não respondeu, o que foi resposta suficiente. É isso o que vai acontecer, eu disse. Você vai devolver cada centavo que você tirou de Pedro e Marcos. Tudo. Eu não tenho essa quantia de dinheiro. A boutique mal cobre as despesas. Então é melhor você encontrar uma maneira de conseguir. Porque se você não fizer, eu vou garantir que todo mundo saiba exatamente quem Fernanda Ferreira realmente é. Eu tirei um envelope pardo grosso e o coloquei na mesa entre nós. Dentro deste envelope há cópias do seu histórico criminal, extratos bancários que mostram o dinheiro que você recebeu de Pedro e Marcos, fotografias suas com os 2 homens e gravações de conversas que provam que você sabia sobre o desvio de fundos de Pedro.
Fernanda olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Eu também tenho as informações de contato da esposa de Marcos, dos clientes de Pedro, da Procuradoria-Geral da República e de vários jornalistas que estariam muito interessados na sua história. O que você quer de mim? Eu quero que você desapareça, feche a boutique, devolva o dinheiro e saia da cidade. Se eu te ver de novo, se você entrar em contato com Pedro, ou Marcos, ou qualquer outra pessoa nesta cidade, eu vou te destruir. Eu não posso simplesmente desaparecer. Eu tenho um contrato de aluguel, funcionários, clientes. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir se tornar uma criminosa. Eu me levantei e caminhei em direção à porta. Então me virei para olhá-la uma última vez. Você tem 72 horas, Fernanda. Depois disso, tudo vale. Espere! Ela gritou atrás de mim. Mesmo se eu quisesse devolver o dinheiro, eu não o tenho. A boutique tem custos fixos e a esposa de Marcos tem vigiado as contas bancárias dele mais de perto. Isso soa como um problema pessoal. Eu a deixei sentada lá na boutique fracassada dela, cercada por roupas caras que ela não podia pagar e sonhos que ela tinha construído com o dinheiro de outras pessoas. Mas a minha vingança estava longe de terminar. Na noite de domingo, meu telefone tocou. Era Fernanda. E ela parecia desesperada. Juliana, por favor, eu preciso de mais tempo. 72 horas não são suficientes para liquidar tudo. Você teve meses para planejar sua estratégia de saída com Pedro. Tenho certeza de que você pode encontrar uma solução. Eu vou perder tudo. A boutique, meu apartamento, meu carro. Você quer dizer que você vai perder tudo o que você comprou com dinheiro roubado? Que trágico. Por favor, tem que haver outro jeito. Talvez nós possamos concordar com algum tipo de plano de pagamento. O único plano que me interessa é aquele em que você desaparece completamente. Eu desliguei na cara dela e desliguei o telefone. Eu não tinha a intenção de dar mais tempo a Fernanda ou negociar com ela, mas eu queria que ela passasse os próximos dias em um estado de pânico, porque enquanto ela estava em pânico, eu estava preparando o estágio final da minha vingança. Na manhã de segunda-feira, eu dirigi até a concessionária principal de Marcos Antunes. O showroom era impressionante. Fileiras de carros brilhantes sob luzes brilhantes, vendedores de terno prontos para fechar negócios. Eu pedi para falar com o Sr. Antunes e, após uma breve espera, fui acompanhada até o escritório dele no segundo andar. Juliana, ele disse, se levantando de trás de uma enorme mesa. Como as coisas foram com a Fernanda? Como esperado, ela está aterrorizada e desesperada, o que significa que ela está prestes a tomar algumas decisões muito ruins. Que tipo de decisões? Eu me sentei na frente da mesa dele e peguei meu telefone. O tipo que nos dará exatamente a vantagem que nós precisamos para acabar com isso. Eu mostrei a Marcos uma série de mensagens de texto que eu tinha recebido de Fernanda nas últimas 24 horas. Ela tinha passado de desafiadora para suplicante, para com raiva e para desesperada, passando por todas as emoções, enquanto ela percebia a posição impossível em que ela se encontrava. Ela vai fugir, Marcos disse, lendo as mensagens. Exatamente. Mas ela não pode fugir sem dinheiro. E ela não pode conseguir dinheiro sem assumir riscos maiores. Que tipo de riscos? O tipo que envolve cartões de crédito, contas bancárias ou joias de outras pessoas. Fernanda Ferreira é uma criminosa condenada, Marcos. Quando ela é encurralada, ela vai voltar para o que ela conhece de melhor. Marcos se reclinou na cadeira dele, um sorriso lento se espalhando pelo rosto dele. E quando ela fizer isso? Quando ela fizer isso, nós estaremos prontos para ela. Eu expliquei a fase final do meu plano para Marcos, e quando terminei, ele estava rindo alto. Você é absolutamente implacável, ele disse com admiração. Eu prefiro pensar nisso como sendo minuciosa. Naquela tarde, eu fiz uma ligação para a inspetora Eliane da Polícia Civil.
Eu tinha pesquisado o histórico dela cuidadosamente. Ela era especializada em crimes financeiros e tinha uma reputação de ser inteligente e persistente. Inspetora Eliane, meu nome é Juliana Garcia. Meu marido foi o consultor financeiro preso por desvio de fundos na semana passada. Sim, eu me lembro do caso. Em que posso ajudá-la, Sra. Garcia? Eu tenho informações sobre alguém que pode ter estado envolvido nos crimes do meu marido. Alguém que pode estar planejando cometer crimes adicionais em um futuro próximo. Eu estou ouvindo. Eu dei à inspetora Eliane o nome verdadeiro e o histórico criminal de Fernanda, junto com versões cuidadosamente editadas das evidências que eu tinha coletado. Eu deixei claro que a Fernanda tinha aceitado o dinheiro de Pedro, mas eu não mencionei Marcos Antunes nem a minha própria investigação. Nós vamos investigar isso, a inspetora Eliane prometeu. Obrigada por trazer isso à nossa atenção. Mais uma coisa, eu tenho razões para acreditar que Fernanda Ferreira pode tentar fugir da área nos próximos dias. Se vocês planejam interrogá-la, talvez queiram fazer isso em breve. Nós levaremos isso em consideração. Na manhã de terça-feira, eu passei pela boutique Alveses e vi uma placa de liquidação de fechamento na vitrine. Fernanda estava liquidando tudo, assim como eu esperava. Eu estacionei do outro lado da rua e observei por 2 horas como a Fernanda se movia desesperadamente pela loja, abaixando os preços e empacotando mercadorias. Ela parecia magra e derrotada, como uma mulher que finalmente tinha ficado sem opções. Ao meio-dia, o Mercedes de Marcos Antunes parou em frente à boutique. Ele saiu e entrou, e eu pude ver o rosto de Fernanda se iluminar com uma esperança desesperada através da vitrine. Eles conversaram por cerca de 20 minutos, e eu pude dizer pela linguagem corporal deles que não estava indo bem. Marcos estava calmo e controlado, enquanto Fernanda estava animada e suplicante. Quando Marcos foi embora, Fernanda desabou contra o balcão como se ela fosse desmoronar. A fase 3 estava em andamento. Na noite de terça-feira, meu telefone tocou de novo. Juliana, é a Fernanda. Eu preciso falar com você. Eu pensei que eu tinha sido clara no domingo. Você tem mais um dia. Eu falei com o Marcos hoje. Ele disse que vocês têm trabalhado juntos. Eu não respondi. Ele me contou tudo sobre a sua investigação, sobre as fotos que você tirou, sobre o seu plano para me destruir. E eu quero fazer um acordo. Eu não estou interessada em acordos, Fernanda. E se eu te dissesse que há mais dinheiro? Dinheiro que nem Pedro nem Marcos sabiam. Agora eu tinha a atenção dela. Que tipo de dinheiro? Eu tenho feito outros golpes menores, mas eles somam. Eu tenho cerca de R$200 mil que eu tenho guardado como um fundo de emergência. Onde? Cofres de segurança, contas no exterior, dinheiro escondido no meu apartamento. Eu estava guardando para situações exatamente como esta. E você está oferecendo para dá-lo para as vítimas do Pedro? Eu estou oferecendo para você, em troca de você, cancelar a sua investigação e me deixar desaparecer silenciosamente. Eu pensei por um momento. R$200 mil ajudariam muito a pagar os clientes de Pedro. E isso significaria que Fernanda sairia da cidade completamente arruinada. Mas não seria o suficiente. Não pelo que ela tinha feito. Não há acordo, eu disse. Juliana, por favor, seja razoável. Eu estou sendo razoável. Você destruiu o meu casamento. Você ajudou o meu marido a roubar de pessoas inocentes. E você tem feito golpes que provavelmente prejudicaram dezenas de outras vítimas. R$200 mil não começam a cobrir esse dano. Então o que você quer? Eu quero que você pague pelos seus crimes. Por todos eles. O que isso significa? Isso significa que você provavelmente deveria arranjar um bom advogado. Fernanda, você vai precisar de um. Eu desliguei na cara dela e imediatamente liguei para a inspetora Eliane. Inspetora, é a Juliana Garcia. Eu tenho uma atualização sobre Fernanda Ferreira.
Que tipo de atualização? Ela acabou de confessar que ela tem feito múltiplos golpes financeiros e que ela está escondendo o dinheiro das vítimas dela. Eu acho que vocês podem querer falar com ela antes que ela saia da cidade. Na verdade, nós estávamos planejando visitá-la amanhã de manhã. Obrigada pela dica. Inspetora, talvez vocês queiram verificar o apartamento dela e quaisquer cofres de segurança que ela possa ter acesso. Ela mencionou ter fundos de emergência escondidos em vários lugares. Nós vamos investigar isso. Na manhã de quarta-feira, eu me posicionei do outro lado da rua do prédio de apartamentos de Fernanda com uma xícara de café e um jornal. Exatamente às 9, 3 carros de polícia descaracterizados pararam na calçada. Eu observei a inspetora Eliane e vários outros policiais entrarem no prédio. 20 minutos depois, eles saíram com Fernanda Ferreira algemada. Ela parecia menor de alguma forma, diminuída pela realidade da situação dela. Enquanto eles a colocavam na parte de trás do carro de polícia, ela olhou ao redor desesperadamente. E por um momento, os olhos dela encontraram os meus do outro lado da rua. Eu levantei a minha xícara de café em uma pequena saudação. A expressão no rosto dela foi tudo o que eu tinha esperado. Choque, traição e a crescente percepção de que ela tinha sido superada por alguém que ela tinha subestimado. Os carros de polícia foram embora, e eu fiquei sentada lá por mais alguns minutos, saboreando o momento. Fernanda Ferreira finalmente ia enfrentar a justiça pelos crimes dela, e ela ia fazer isso sem nada, sem dinheiro, sem aliados, sem jeito de se manipular para sair das consequências. Mas eu ainda tinha mais um assunto para terminar. Naquela tarde, eu me encontrei com Marcos Antunes uma última vez, no mesmo café onde nós tínhamos discutido nossa aliança pela primeira vez. Eu vi o noticiário sobre a prisão da Fernanda, ele disse, se escorregando para o assento na minha frente. Fraude financeira, falsificação de identidade, lavagem de dinheiro. Ela vai enfrentar todas as acusações. Ela mereceu. E o dinheiro que ela mencionou? O fundo de emergência. A polícia encontrou a maior parte, R$230 mil, escondidos em várias contas e cofres de segurança. Ele será destinado à restituição para as vítimas dela. E os clientes de Pedro vão ter a maior parte do dinheiro deles de volta entre o esconderijo da Fernanda e os bens que Pedro entregará como parte do acordo de confissão dele. Não será tudo, mas será o suficiente para que a maioria deles se recupere. E nós? O que nós tiramos de tudo isso? Eu estudei o rosto de Marcos cuidadosamente. Ele tinha sido útil durante a investigação, e ele certamente tinha sido prejudicado por Fernanda. Mas eu não tinha esquecido que ele era um homem casado que tinha tido um caso e financiado a amante dele com dinheiro da família. Você volta para a sua esposa sem que ela jamais descubra sobre a Fernanda. Eu diria que isso vale R$90 mil. Você não acha? O sorriso de Marcos vacilou ligeiramente. E se eu não concordar? Então você estaria tomando uma decisão muito ruim. A senhora Antunes parece uma mulher adorável, e ela merece algo melhor do que um marido que atrai com criminosas condenadas. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Depois ele riu e balançou a cabeça. Você realmente é incrível, Juliana Garcia. Eu prefiro pensar que sou minuciosa. Nós nos separamos depois disso, e eu nunca mais vi Marcos Antunes. Um ano depois, eu li nas páginas sociais que ele e a esposa tinham renovado os votos de casamento deles em um resort caro no Havaí. Se isso significava que ele tinha aprendido a lição, ou apenas tinha se tornado melhor em esconder os casos dele, eu não sabia e nem me importava. Meu assunto com ele tinha terminado. 6 meses depois da prisão de Fernanda, eu estava sentada no escritório do meu advogado finalizando o meu divórcio de Pedro. Ele estava cumprindo uma sentença de 7 anos por desvio de fundos, e embora ele tivesse me escrito várias cartas da cadeia, eu tinha devolvido todas
sem abrir. A venda da casa deve ser concluída na próxima semana, meu advogado disse, escorregando uma pilha de papéis sobre a mesa dele. Depois das taxas legais e dos pagamentos de restituição, você deve ficar com cerca de R$200 mil. Bom, eu quero que metade vá para um fundo de reserva para as vítimas de Pedro, aquelas que não receberam a restituição completa. A outra metade vai para o meu fundo de novo começo. Fundo de novo começo? Eu sorri. Eu estou me mudando para o Rio de Janeiro. Nova cidade, novo trabalho, nova vida. Eu acho que depois de tudo o que aconteceu, eu mereci um recomeço. O advogado assentiu e fez anotações no bloco dele. E as cartas do seu marido? Ele tem sido bastante persistente. Devolva-as. Eu não tenho nada para dizer a Pedro Garcia. 3 semanas depois, eu estava parada na sala do meu novo apartamento no Rio de Janeiro, olhando para o horizonte da cidade. Era uma vista linda, montanhas à distância, a Baía de Guanabara brilhando sob o sol da tarde, um mundo cheio de possibilidades se estendendo diante de mim. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Carla. Eu vi a notícia sobre a sentença da Fernanda. 12 anos. Você deve estar aliviada. Eu estava aliviada. Fernanda Ferreira tinha sido condenada por várias acusações de fraude, falsificação de identidade e lavagem de dinheiro. O juiz tinha sido particularmente duro devido às condenações anteriores dela e ao número de vítimas envolvidas. Mas, mais do que aliviada, eu me senti vingada. Eu tinha me proposto a garantir que todos que tinham me prejudicado enfrentassem as consequências de suas ações, e eu tinha tido sucesso além dos meus sonhos mais selvagens. Pedro estava na cadeia, a reputação dele destruída e a licença de consultor financeiro dele permanentemente revogada. Fernanda estava cumprindo uma longa sentença em uma prisão federal. Os dias de golpista dela finalmente terminados. Até mesmo Marcos Antunes tinha pago um preço, se não em consequências legais, em medo e ansiedade de saber o quão perto ele tinha chegado de perder tudo. Eu tinha dado a todos eles exatamente o que eles mereciam. Enquanto eu desembalava a última das minhas caixas, eu encontrei uma pequena foto emoldurada que tinha sido enterrada no fundo de um dos recipientes. Era uma foto de Pedro e eu no dia do nosso casamento, ambos sorrindo e parecendo incrivelmente jovens e felizes. Por um momento, eu senti um vislumbre de tristeza pela mulher que eu tinha sido então. Tão confiante, tão ingênua, tão completamente despreparada para a traição que estava por vir. Mas aquela mulher não existia mais, substituída por alguém mais dura, mais inteligente, mais perigosa. Alguém que entendia que a confiança era um luxo que ela não podia se dar ao luxo e que a justiça, às vezes, tinha que ser tomada em vez de ser esperada. Olhei para a foto por um longo momento, depois a deixei cair na lata de lixo. O passado tinha terminado. Era hora de construir um futuro. Naquela noite, eu abri uma garrafa de vinho e me sentei na minha nova varanda, assistindo o pôr do sol sobre a Baía de Guanabara. Meu telefone tocou e eu olhei para o identificador de chamadas, esperando que fosse a Carla ou um dos meus novos colegas de trabalho. Em vez disso, era um número que eu não reconheci. Alô? É a Juliana Garcia? Quem está perguntando? Meu nome é Inspetora Patrícia, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Estou ligando porque temos um caso que eu acho que pode te interessar. Que tipo de caso? Um caso de fraude financeira. A suspeita é uma mulher que tem mirado em homens casados, ganhando a confiança deles e então roubando deles. Os métodos dela são sofisticados. Eu senti uma familiar pontada de interesse. O que isso tem a ver comigo? Nós entendemos que você foi fundamental na resolução de um caso semelhante na sua cidade natal. Nós poderíamos usar alguém com as suas habilidades e conhecimentos particulares. Eu pensei por um momento.
Eu tinha planejado encontrar um emprego tranquilo no Rio de Janeiro, talvez trabalhar para uma ONG ou começar um pequeno negócio, algo pacífico e discreto. Mas a inspetora estava certa. Agora eu tinha habilidades particulares. Habilidades que eu tinha desenvolvido por necessidade e aperfeiçoado com a prática. Habilidades que poderiam ser úteis em situações onde a justiça precisava de uma mão. Me conte mais sobre o caso, eu disse. Enquanto a inspetora Patrícia descrevia a investigação, eu me peguei fazendo anotações e fazendo perguntas. A suspeita soava familiar. Familiar demais para ser uma coincidência. Inspetora, eu disse quando ela terminou. Qual é o nome da suspeita? Nós não temos certeza. Ela tem usado múltiplas identidades. Mas um dos nomes que ela tem usado é Fernanda Alves. Meu telefone quase caiu. Inspetora Patrícia, eu disse cuidadosamente. Eu acho que nós precisamos nos encontrar pessoalmente. E eu acho que eu tenho informações que podem ser muito úteis para a sua investigação. Quão cedo você pode estar na delegacia? Eu olhei para as luzes da cidade cintilando na escuridão, e pela primeira vez em meses, eu me senti verdadeiramente animada com o futuro. 20 minutos. Algumas pessoas, eu tinha aprendido, nunca mudavam. Elas simplesmente se mudavam para novas cidades e encontravam novas vítimas. Mas elas tinham cometido um erro crucial ao escolher o Rio de Janeiro como o próximo ponto de caça delas. Elas tinham se mudado para a minha cidade agora, e eu era muito boa em caçar caçadores. Enquanto eu pegava as minhas chaves e me dirigia para a porta, eu me peguei sorrindo. Minha nova vida estava prestes a ficar muito interessante. Afinal de contas, Fernanda Ferreira tinha me ensinado algo valioso durante o nosso último encontro. A vingança não era apenas sobre acertar as contas. Era sobre garantir que a lição fosse aprendida. E algumas lições, eu descobri, exigiam múltiplas sessões de ensino para realmente fixarem. Fechei a porta do meu apartamento atrás de mim e saí para a noite do Rio de Janeiro, pronta para começar o meu próximo capítulo. Se você gostou desta história e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E agora, queremos saber de você. Se você estivesse no lugar da Juliana, qual seria o seu primeiro passo na busca por justiça? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.